Secretário, eu queria passar aqui para um outro ponto, que é o novo ensino médio, né? Tem havido, que é claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas ações mencionadas aqui pelo secretário, acompanhando todas as mensagens e fazendo o que a gente tem feito diariamente em relação a esses ataques e as mensagens falsas, que é denunciar aquilo que tiver de ser denunciado e tranquilizar pais, mães, educadores, porque lugar de criança é na escola, e sim, com segurança, mas as crianças precisam voltar à escola e esses ambientes precisam ser acolhedores. Então a gente segue de olho, inclusive nas mensagens. Mas falando nessas mensagens da nossa central de atendimento ao ouvinte Ricardo Boechat, por lá chegam centenas de queixas sobre a aplicação do novo ensino médio. E não só em São Paulo, não, tá? Em outros estados isso tem acontecido. Queixas de como isso tem sido aplicado, da desigualdade que criou e que já existia entre ensino particular e o ensino público, das distorções que houve na aplicação dos tais itinerários a serem escolhidos pelos estudantes. O que o senhor defende em relação a isso? Porque tem uma possibilidade aí, inclusive anunciada já pelo ministro da Educação, de alguma mudança ou de alguns ajustes nesse novo ensino médio. O que o senhor defende e que tipo de melhoria é necessária? Tá. Então, só para explicar um pouquinho o ouvinte, o novo ensino médio, em tese, ele tem uma grande vantagem, que ele aprofundar o que o estudante quer estudar. Então, um estudante que é mais voltado às exatas, né, ou às ciências naturais, como adoro física, adoro química, então ele vai ter mais dessas disciplinas. Eu adoro matemática, então eu vou me aprofundar na matemática. Eu adoro o itinerário escolhido, né? Então, em tese, ele tornaria mais atrativo, né, ele torna mais atrativo. O que aconteceu? Foi feito esses itinerários, né? A amplitude, principalmente no nosso estado, ficou muito grande de disciplinas. Então, quando você vê o cardápio de disciplinas, são disciplinas maravilhosas. O estudante na escola pública, ele pode estudar arquitetura e urbanismo, ele pode estudar gastronomia, ele pode estudar jornalismo na escola pública. Só que com essa amplitude de opções, as disciplinas, os professores passaram a receber pouco apoio da secretaria. Então, isso que eu vou mudar aqui em São Paulo. O professor, ele está reclamando com razão, o aluno está reclamando com razão, porque a secretaria não apoia nessas disciplinas, que os nomes são interessantes, mas o professor não foi treinado para dar jornalismo, não foi treinado para dar arquitetura e urbanismo, né? Então, a gente precisa preparar, treinar. Então, o que a gente vai fazer? Reduzir o cardápio para apoiar melhor as disciplinas. Então a gente vai continuar com disciplinas interessantes, oratória, liderança, empreendedorismo, mídias digitais, robótica, são disciplinas que os estudantes das escolas públicas vão ter, só que bem apoiados pela secretaria. Aula com a formação de professores, lição de casa, materiais que ajudam o professor a aula ser mais interessante. Então isso é muito importante. E o segundo problema que a gente precisa resolver, que é gravíssimo também, Sheila, é em relação ao vestibular e ao Enem. Porque o aluno, ele principalmente do terceiro ano, ele fala, gente, o vestibular está chegando, o Enem está chegando, eu quero entrar na faculdade. E na escola particular eu tenho um monte de aula de matemática, um monte de aula de língua portuguesa, e agora aqui eu tenho gastronomia, arquitetura, jornalismo, e eu tô com poucas aulas. Então a gente vai readequar a grade, vai incluir as matérias focadas no vestibular e no Enem. Então são ajustes. Então qual que é a minha visão? Você me perguntou. A minha visão é que o novo ensino médio, ele é bom, ele deve continuar, ele é importante, mas ele precisa de ajustes importantes que a gente vai fazer. Quais ajustes são esses? Apoiar melhor, reduzir o número de disciplinas, está muito amplo, não precisa, porque eu não tenho como apoiar. Então a gente vai reduzir e vai apoiar as disciplinas que a gente for dar, a gente vai dar direito, vai dar, o aluno vai gostar da aula. Eu vou ter uma aula de empreendedorismo, é empreendedorismo de verdade. Eu vou ter lá as minhas aulas, eu vou ter um conteúdo que para de pé, vai falar com a minha realidade, eu vou aprender a empreender, eu vou aprender sobre impostos, eu vou aprender sobre como contratar funcionários, né? Então ele vai se empoderar. Então esse é o primeiro que a gente vai tratar. E o segundo é o vestibular e o Enem, porque os itinerários estão muito largos, ocupando muito espaço, deixando pouco espaço para o vestibular e para o Enem, e esse espaço vai voltar a crescer na grade. Agora, as secretarias estaduais, elas têm liberdade para fazer essa reestruturação? Qual tem que ser o contato com o Ministério da Educação para conseguir reestruturar, da forma adequada para cada estado, né? As secretarias têm. Então, o que o novo ensino médio fez, e é engraçado, isso talvez até tenha sido até demais, ele deu muita liberdade para a secretaria, né? Então, as regras nacionais do novo ensino médio são muito amplas. Olha, você tem que ter pelo menos X horas da formação
formação básica, que seriam as matérias de vestibular, e muitas horas para os itinerários, né? Então aí dentro a secretaria tem muita liberdade do que ela quer oferecer. Por exemplo, tem secretarias que oferecem 3 itinerários, tem secretarias que oferecem, como São Paulo, 10 itinerários. Então é muito amplo, né? Então não tem como. Então mas não é uma questão de legislação. Eu acho que as secretarias estão acordando para esse problema, né? Entendendo que elas precisam apoiar melhor as suas escolas, como a gente vai fazer aqui em São Paulo.